Olá, queridos, que alegria, que bênção estar nesse início de 2025 aqui no nosso canal, podendo te inspirar a viver essa estação que Deus preparou de forma extraordinária. Nós temos que sair desse nível de achar que tudo que a vida tem para nos oferecer é o que nós vivemos. E nessa jornada nossa, eu quero te levar a você experimentar o que você nunca experimentou, mas que está reservado por Deus. Deus reservou para nós. E hoje eu quero falar sobre a chave de viver uma vida vitoriosa. Qual é a chave de viver uma vida vitoriosa? É a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo é uma chave tremenda. Por quê? Porque o Espírito Santo quer assumir responsabilidade sobre a nossa vida, sobre você. Eu vou repetir, o Espírito Santo, ele quer assumir responsabilidade sobre você. Mas para isso, nós temos que nos alinhar. Segundo Coríntios 13:14, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Então, todos nós queremos, você quer ter sucesso esse ano. Você quer viver não apenas no que na sua capacidade consegue, mas naquilo que Deus reservou. Querido Deus, ele nos leva a ponto de nós entrarmos no sobrenatural. Mas para isso, nós temos que entender que nós não podemos alcançar esse objetivo sem a ajuda do Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo é o ponto de partida para viver uma vida de poder sobrenatural e uma vida consistente, não alta e baixa, emocionalmente, financeiramente. Sabe, a nossa vida não tem que ser marcada por inconsistência. E para isso, ele fala sobre a comunhão. Ele fala sobre uma chave, o poder. Ele fala sobre a graça do Senhor, o amor de Deus. Sabe, Deus não está irado com a gente. Deus não está indignado com você. A Bíblia fala do amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que andar debaixo dessas três esferas. Ou seja, a graça é o que Jesus fez por nós. Sabe, nós perdemos não porque nós não temos, mas porque nós ignoramos. E a nossa ignorância, ela exige um preço muito alto de nós. Então, preste atenção, a palavra comunhão nesse versículo é a palavra grega koinonia. E ela tem muitos significados. E um dos significados que nós ignoramos é parceria. Sabe, por exemplo, em Lucas 5:7, é usada a palavra koinonia, que diz assim, após a pesca maravilhosa, os pescadores pescaram a noite inteira sem conseguir nada. Jesus lhes disse para lançar as redes do outro lado. Quando obedeceram, pegaram a quantidade tão imensa de peixes que as redes começaram a romper. E Pedro não conseguia lidar com aquele grande resultado, com aquela pesca extraordinária sozinho. Então ele chamou os outros pescadores que estavam nos barcos próximos para o ajudarem. E olha o que diz assim, fizeram sinal aos seus companheiros. Fizeram sinal a quem? Aos seus companheiros, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase começaram a afundar. A palavra aqui, companheiros, nesse versículo, é uma forma de koinonia. E ela significa sociedade, significa parceiros de negócio. Pense nisso. Sociedade, parceria, associação, koinonia. Então, aqui mostra que Pedro ele não era um pescador comum. Ele possuía uma empresa de pesca. E aqueles homens que estavam nos outros barcos eram seus associados, independentes de serem coproprietários ou empregados. Eles trabalhavam para Pedro e todos estavam envolvidos no mesmo propósito. Qual era? Pescar e vender os peixes. Isso é a parceria, sociedade. Que isso entre no seu coração, sabe? Nós podíamos então interpretar, segundo Coríntios 13:14, assim, e a parceria e a sociedade do Espírito Santo sejam com todos nós. E quando nós pensamos sobre isso, faz muito sentido. Durante o ministério terrestre de Jesus, ele
e o Espírito Santo sempre trabalharam juntos. Nós vimos isso em outra ministração. Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi empoderado pelo poder do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo poder do Espírito Santo. Ele curou pessoas, expulsou demônios através do poder do Espírito Santo. Ele foi ressuscitado dos mortos através do poder do Espírito Santo. E ele assentou-se à direita de Deus nos lugares celestiais pelo poder do Espírito Santo. Toda vez que nós encontramos Jesus nos evangelhos, ele está colaborando, trabalhando junto com o Espírito Santo. Jesus, ele chegou a afirmar em João 5,30, que diz assim, que eu nada posso fazer por mim mesmo. Pare para imaginar, o próprio Cristo disse isso. Ele não fazia nada sem a parceria com o Espírito Santo. Agora, se Jesus precisava dessa sociedade, dessa parceria, sabe, para cumprir o seu plano na terra, quem diria nós? Será o que está faltando a parceria do Espírito Santo no teu casamento, nos seus negócios, na sua saúde? Eu creio que é esse a parte que falta. E é sobre isso que nós estamos falando, a chave para a vida vitoriosa. Agora vamos lá. Além de parceria, ou seja, a sociedade, também transmite a ideia de assumir responsabilidade por alguém. Uau! Um exemplo é encontrado em Filipenses 4,14, onde Paulo, ele elogia os filipenses pela oferta generosa que enviaram para o seu ministério. Ó, o que ele diz, vós, porém, bem fizeste associando, participando, comunicando com a minha aflição, a minha tribulação. A palavra comunicar aqui, ela é a palavra participar, associar. Essa comunicação. Então ele estava dizendo que aos longos dos anos, Paulo, ele investiu na igreja. Ele havia viajado, pregado, fundado, e poucas o ajudaram de forma prática. Hoje em dia as pessoas falam, vamos orar, vamos construir a igreja, vamos orar, vamos orar. Mas os filipenses, eles entenderam, meu amado, que precisava-se de algo mais. E quando Paulo recebe uma carta, ele não recebe uma carta dizendo, vamos estar orando por você, não. Ele recebe uma carta mostrando que eles assumiram responsabilidade por ele. Isso é a comunhão com o Espírito Santo. Então, 2 Coríntios 13,14, podia ser dito assim também. E a responsabilidade, e a parceria, e a sociedade com o Espírito Santo, seja com todos nós. Então, querido, isso significa que assim como o Espírito Santo deseja ser seu parceiro, seu sócio, ele quer assumir responsabilidade. Ele quer te ajudar. Você não precisa caminhar nessa estação, nesse ano, em 2025, com as suas próprias forças. Mas para isso envolve parceria, envolve abrir o coração. Por isso que eu estou encorajando você a orar como nunca orou antes. Comece o dia orando, a jejuar. Comece o ano sacrificando, se abstendo de alimentos para um propósito espiritual, se abstendo de academia, se abstendo de televisão, se abstendo de redes sociais para um propósito espiritual. Terceiro, é importante saber que a palavra faz a obra. Comece o ano com a palavra de Deus perto de ti, na tua boca e no teu coração. Leia a Bíblia. Tenha uma Bíblia, sabe, não virtual, mas uma Bíblia que você possa anotar. Quarto, faça suas maiores ofertas. Entenda que chaves, sabe, ofertas, sementes, primícias, dízimos, são chaves que abrem janelas dos céus. Cuide da casa de Deus, da igreja. Deus vai cuidar da sua casa. Cuide, faça essas 4 coisas. Amém? E te espero aqui amanhã, no mesmo horário, nessa jornada de 7 dias
com o Espírito Santo. Deus te abençoe.